Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está falando para não darmos mais valor às coisas mundanas do que às coisas do céu, pois as coisas do mundo têm o seu fim, porém os tesouros que ajuntamos no céu são eternos. Aqui Jesus mais uma vez não está falando de dinheiro. Alguns que acreditam que Deus é contra a riqueza usam esse trecho para dizer que a Bíblia condena a riqueza. Mas aqui Jesus está falando de algo a mais que o dinheiro: o seu coração, o seu tesouro. O que tem ocupado o seu coração? As coisas terrenas ou as coisas do céu? Será que o nosso tesouro é Jesus ou é o entretenimento? Será que o nosso tesouro é alguma paixão, hobby ou ideologia política? Esse texto não está dizendo de modo algum que é errado ter muito dinheiro ou muitos bens, pois se fosse assim, esse trecho não serviria para mim, por exemplo, que não tem nenhuma riqueza acumulada. Então por que eu precisaria ler esse trecho? Mas está dizendo que as coisas terrenas não podem ocupar no nosso coração o espaço e a primazia que é de Deus. Então, se as suas dívidas têm ocupado esse espaço, você está cometendo o erro que Jesus apontou. Pois os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Versículo 23. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Talvez você não tenha entendido que uma coisa tem a ver com outra, mas leia de novo. Nos versículos 19 e 21, Jesus está falando do que ocupa o nosso coração. E aqui Jesus está dizendo que aquilo que chega ao nosso coração vem através dos nossos olhos. E por olhos, Jesus está falando da maneira que enxergamos a vida. Aquilo que é o nosso tesouro acaba moldando a percepção da nossa realidade. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia e a luxúria é o tesouro do seu coração, vê a malícia em tudo, até onde não tem. Quando você vai falar com a maioria das pessoas, você precisa ter cuidado em usar expressões que são até corretas na língua portuguesa, porque essas pessoas veem duplo sentido em todas as coisas. A pessoa que tem Jesus no seu coração também enxerga o mundo de maneira diferente. Mesmo nas dificuldades e nas provações, ela vê a graça e o cuidado de Deus, onde muitos só enxergam desgraça. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não podemos dividir nossa devoção entre Deus e o mundo. Deus deve ser o primeiro em nossos corações. Devemos pensar primeiro em agradar a Deus, primeiro em fazer a sua vontade, primeiro em seguir a sua palavra. E depois vêm as demais preocupações da vida cotidiana, que traz consigo os seus problemas de cada dia. Mas primeiro de tudo, o nosso coração deve estar em Deus. E por quê? Jesus responde a seguir no versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é mais do que o alimento, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que irão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus inicia o seu ensinamento no versículo 19 e conclui aqui no versículo 34. Ao contrário do que muitos pensam, e também não é fácil de enxergar no texto, acham que Jesus está falando de uma coisa, depois ele está ensinando outra coisa completamente diferente. Mas do versículo 19 até o versículo 34, Jesus, na verdade, ele está dando o mesmo ensinamento. Ele está começando um ensino e ele está concluindo o seu ensino. Muitos dividem essa passagem da Bíblia erroneamente ou leem e não entendem nada. Porque primeiro Jesus ele está falando de tesouro, depois ele está falando sobre os olhos serem a lâmpada do corpo, depois ele volta e fala que não podemos servir a Deus e a Mamon. E eu também entendi esse texto assim, até que eu tive uma EBD com o pastor de jovens e ele me explicou esse trecho da Bíblia que é muito importante para a gente entender que os versículos não podem ser tirados do seu contexto para fazer interpretações pessoais e errôneas que Jesus não está dizendo. Então aqui ele construiu todo um argumento que diz o seguinte: tenham o coração de vocês nas coisas do céu e não nas coisas do mundo. É aqui que ele começa os ensinamentos, versículo 19, 20 e 21. Aquilo que você tem como seu tesouro é o que molda a sua percepção da realidade. Busquem a Deus e somente a Deus. Não tem como vocês terem o seu coração nas coisas de Deus e nas coisas do mundo, pois você acabará preferindo um a outro. E nós sabemos que o ser humano, por sua natureza, escolhe o mundo. Até aqui, ele falou sobre servir a Deus e a Mamon. Ok. Então devemos ter o nosso coração em Deus. Primeiro ensinamento. E para isso temos que andar nas coisas de Deus. Segundo ensinamento. E então Jesus define: busquem a Deus primeiramente e não se preocupem com as coisas do mundo, quanto ao que beber, comer e vestir. Mas buscai primeiro ao reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se preocupar com as coisas do mundo é coisa de gentios, pois a nossa esperança não está neste mundo, está nos céus. E enquanto Deus quiser que estivermos aqui, Ele providenciará tudo o que for necessário para isso. Eu mesmo pude viver essa passagem na prática, pois já teve momentos da minha vida em que eu passei muitas dificuldades. Mas nunca faltou de comer, nunca faltou de beber e nunca faltou de vestir. Portanto, podemos concluir que andar ansiosos com as coisas do mundo é uma perda de tempo. Aqueles que fazem isso vivem em ansiedade. Mas se o nosso coração estiver nas coisas de Deus, não teremos esse medo e essa angústia que tem os gentios, pois o nosso Deus é o Deus da paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. É importante a gente ler o texto inteiro do que Jesus está ensinando e falar aquilo que o texto realmente diz. Por exemplo, como citei no começo do vídeo, muitos usam o versículo "não ajunteis tesouros na terra" para julgar aqueles que têm bens. Ou, por exemplo, pessoas que usam Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, para dizer que se então eu buscar o reino de Deus, Deus me dará a riqueza que eu quero, ou a boa esposa que eu quero. Mas não é sobre isso que o texto está falando. Não andem ansiosos com as coisas deste mundo. Tem muitos dentro das igrejas que depositam a sua esperança na política
e em ideologias políticas, enquanto outros em um relacionamento ou em um trabalho. O texto diz: não podemos adorar a Deus e a Mamon. Então também podemos concluir que os exemplos que eu citei são idolatria. Já o nosso coração, daqueles que verdadeiramente creem em Jesus, devem estar nas coisas do céu. E digo mais: não andem ansiosos com a decadência moral da sociedade. Não andem ansiosos com o crescimento de seitas e práticas ocultistas. E não fiquem ansiosos por causa das guerras, pois Jesus nos avisou sobre todas essas coisas de antemão. Não devemos nos preocupar com as coisas que são da casa de César, ou melhor dizendo, não devemos ficar ansiosos. Deixem essa preocupação para os descrentes. Já a nossa esperança de uma vida em um mundo melhor está em Cristo Jesus.